Olá, muito feliz de estar aqui fazendo esse tour pelo ateliê ao vivo. Muito prazer, eu sou Paty Diniz, eu sou aqui, né, a fundadora do ateliê Paty Diniz Arte Criativa e tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho do ateliê, sobre o meu trabalho. Olá, todo mundo que está entrando aqui, Ivete querida, e fazer um tour com vocês desse espaço aqui que abriga tantas invencionices, tantas práticas da Paty, que compartilho carinhosamente com as alunas, com as participantes. Oi, Sandra! Oi, Ivete! Para não só online como presencial, né? Então a gente está aqui bem no iniciozinho do ateliê. Eu já vou dar uma mudança de câmera. Sandra de Fortaleza. Tudo bem, gente? Esse é um tour do ateliê e o ateliê ele tá voltando a receber presencialmente. O online sempre vai estar presente aqui. Então, quem não pode estar comigo aqui nesse espaço fisicamente, pode estar comigo também, usufruindo desse espaço virtual, online, através de tantas experiências ao vivo que eu trago, ou as gravadas. Mas aqui no Rio de Janeiro, sempre às quartas e quintas, a partir agora do dia 22 de março, eu vou receber para oficinas regulares. Então, nada melhor do que apresentar aqui esse grande espaço para vocês, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram me deixar aqui, pode mandar que eu vou responder, a gente vai conversar. Mas agora vamos começar com o tour? Então vamos lá, tá? Deixa eu dar uma virada aqui de câmera pra gente não... Deixa eu ver como é que tá virando a câmera aqui. Ah, tá aqui. Então aqui é a porta, né? Aqui é a portinha de entrada, de recepção do ateliê. Então todo mundo que entra por aqui, ó, é a sala 333. Todo mundo que entra aqui pode deixar suas bolsinhas aqui. Já começa aqui, tem um look do espaço. Aqui a porta do banheirinho. E aqui um lugarzinho reservado para o café, para o chá. Normalmente eu trago uns biscoitinhos, sempre tem água geladinha, fresquinha. Então, um pit stop aqui para entrar, para deixar o sapatinho, porque aqui a gente fica descalço. Alguns recadinhos que às vezes eu deixo aqui, e muitas vezes também eu coloco uma arte para a gente sintonizar melhor. A arte, ela enobrece a alma, ela conecta a alma. E eu já até deixei aqui uma água quentinha para eu poder botar aqui na minha canequinha, fazer um chazinho enquanto a gente conversa. Vou até dar uma desligadinha aqui. Pronto, já deixei aqui minha canequinha e vou pegá-la e vou virar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho uma estante inicial aqui, tá? Em que eu gosto de colocar as minhas artes, uma plantinha, esse aqui é o bambu da sorte, da prosperidade. Coloco recadinho aqui também, um tissuru que eu fiz no curso de desenho online que tem aqui no ateliê. Umas artes também em argila que eu fiz, que produzi também com folhas secas. Quadrinhos que eu gosto de enfeitar sempre tudo com as artes produzidas por aqui. Mais folhinhas secas, livros, diversos temas, tanto de arte como de autoconhecimento, de yoga, de espiritualidade. Meu desenho muito antigo de nanquim, que eu gosto de deixar aqui, essa mulher me toca muito, que eu desenhei. E algumas esculturas em argila, sem queimar, que eu guardo com todo o meu coração também. Então aqui, essa aqui é a saleta, mínima saletinha de entrada, tá? Que tem o banheirinho, a gente entra, o banheirinho super simples. Lá, vocês estão me vendo aqui. Muito simplesinho, para
pit stop de pipis, etc. E aí a gente desce aqui um degrauzinho, tá? Deixa eu voltar a câmera aqui pra mim, tá vendo? Já desci o degrauzinho lá, porta de entrada. Desci esse degrauzinho aqui e agora eu vou virar a câmera de novo pra gente avançar no ateliê, avançar. Liga, desliga de luzes. Aqui a gente optou por fazer, né? O ateliê tá vivo, graças a Deus, desde 2016, porém o espaço físico desde 2019. Então, desde 2019 que eu tenho esse espaço físico aqui. E a estante que você viu dali, ela tem essa frente para cá, onde eu organizo todos os livros. Livros de mais variados assuntos, meus gizinhos de cera, diversos livros de arte, de ciências, né, filosofia e tudo mais. Aqui eu trago, tá vendo? A gente desce aqui, uma paredinha aqui com a estante e agora aqui eu tenho a área de armazenamento, o tanque, porque aqui no ateliê, a base do ateliê, da minha prática artística é a pintura. Então, tanque, gente, é essencial para um ateliê de pintura, né, onde a gente coloca a pintura. Então, boto aqui também o meu esfregãozinho, uma caixinha com materiais diversos de limpeza, bacia para argila, paninho, papel higiênico e o grande armário estoque, que precisa de uma arrumação urgente. Eu sou muito corajosa, vou abrir para vocês verem como ele está precisando, porque ele ainda está sofrendo o pós-pandemia para eu organizar direitinho ele. Então, para ficar bonitão esse cantinho, eu fixei nele esses cartazes que dizem muito do que eu pratico aqui no ateliê, né? Que eu já até publiquei algumas vezes em posts. E mais artes, porque a arte ela é para ser observada. Artes que eu fiz também no meu curso de pintura fluida e na Jornada do Rio Criativo. Essa arte aqui foi feita numa aula de escrita criativa com aquarela. E nessa paredona aqui, outras artes que eu também pendurei. Gosto muito de utilizar, eu deixei aqui esqueci o nome, para as terapias alternativas que eu estava fazendo aqui no ateliê antes da pandemia. A mesona, tá? Essa mesona eu já vou dar uma conversa maior com ela, tá? Normalmente são 6 pessoas aqui que ficam comodamente na minha mesona. Ela tem um pezinho de cavalete, 2 pés de cavalete, e ela é removível, né? Ela desmonta todinha. Depois eu publico uma foto do ateliê sem ela, porque aqui ao vivo e a cores, trabalhão. Vamos voltar aqui. A gente desceu, tem mais um paredão para expor arte e também para a gente usar como superfície de trabalho. Superfície de trabalho por quê? Porque eu gosto de prender papel, de prender tela nesse paredão deixa eu virar para mim, para que na prática a gente também faça experiências em pé, não só na mesa. Então aqui no ateliê eu tive a preocupação de não limitar o espaço, já que o espaço ele não é muito grande, né? Assim, ele não é assim vasto para ter várias partes em que eu pudesse usar a mesa, usar uma área no chão e uma área de parede, sem ter que ficar desarrumando, né, as coisas. Então eu quis fazer como se fosse um
um local flexível em que eu optasse. Se eu quero fazer com mesa a oficina, eu deixo a mesa armada. Se eu não quero usar a mesa, quero usar todo mundo no chão, eu tiro a mesa facilmente, desmontável, como vocês viram aqui, ela é desmontável. Eu tiro o tampo, ó, vou mostrar de novo. Eu tiro esse tampo, fecho os cavaletes e a mesa some. Ih, mudou aqui um negócio. E as paredonas, né? Porque eu tô usando ela agora para minha arte, mas quando eu dou oficina aqui, eu uso as paredes também para a gente fazer as nossas criações em pé. Eu gosto de experimentar. Sentar no chão, em pé, sobre uma superfície, sobre a mesa, fazer diferentes movimentos para que a gente não fique só com uma forma de criar, né? Muitas vezes a gente tem mais facilidade na criação em outras posturas corporais. Isso eu acho importante que o ateliê facilite para qualquer pessoa que esteja aqui. E vamos continuar? Então, deixa eu virar. Temos a mesa, tá? Aqui do ateliê, que ela é a parte central. Tem um passarinho que chegou ali, gente, vocês não viram, não sei se vocês viram. Então ela é a parte central, essa mesona ela tá sempre armada, né? Quando eu não vou usar o chão, ela tá sempre armada. E a gente passa aqui para essa terceira área, que é a área em que a gente, além de ter essa janela maravilhosa, né? Essa vista muito linda que eu amo muito, assim, parece que o verde tá aqui dentro. Eu tenho essa minha estante, né? Qual é uma estante muito pessoal minha, em que eu faço os meus trabalhos com os cristais, com as mandalas. É um momento de conexão meu, é um momento de introspecção meu. Então é um cantinho aqui para mim sagrado. Essa estante é o meu cantinho sagrado aqui no ateliê. E ela é amarelinha, tá aqui nessa posição estrategicamente para que ela não fique aqui no meio de toda a nossa criação e todo o nosso movimento, tá? Voltando para cá, nessa terceira parte, né, do ateliê, eu tenho o acesso aos materiais de arte. E aqui eu vou posicionar a câmera paradinha, peraí, para poder explicar melhor para vocês. Estão gostando de estar comigo aqui dentro do ateliê? Vou pegar até o meu chazinho, é de camomila, para ir tomando aqui com vocês. Tá dando para escutar direitinho? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Conta aqui como é o espaço de vocês. Fui pegar o suporte do celular para que não fique tão confuso de eu explicar para vocês agora essa parte que para mim é uma parte estrela aqui do ateliê. Deixa eu posicionar aqui. Pronto, é uma parte estrela do ateliê, que é a parte em que tem que os materiais de arte são a estrela, né, gente? Os materiais de arte, eles são a estrela. Deixa eu fechar aqui. A moto resolveu fazer muito barulho. Agora melhorou. Agora vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certinho, sem problemas no celular. Porque às vezes o celular cai. Minutinho, gente. Pronto. Agora foi. Agora foi. É coisa de uma... Ó. Pronto. E aqui, essa estante, né? Ela foi algo assim que eu e o meu marido é o meu grande apoiador, né, gente? Salve maridão, porque ele que idealizou tudo isso aqui pra mim. Ele veio aqui comigo quando tava alugando, a sala tava no Osso, que chamam, né? Bem perto aqui da minha casa. E a sala tava no Osso. Osso quer dizer, gente, que não tem nenhum, não tinha... depois eu mostro o teto pra vocês.
não tinha chão, né, contrapiso, não tinha nada. Então, ele quando veio aqui pra mim, ele falou, tá ótimo, maravilhoso, a gente consegue fazer aqui uma reforma. Então ele foi o meu arquiteto, meu designer. Eu falei pro maridão que se ele quisesse continuar, já tinha aqui um primeiro projeto já colocado. E eu gostava muito, assim, desse material, dessas caixas de madeira, e eu comprei elas aqui no Rio de Janeiro, num grande varejo de produtos que vendem alimento em atacado. Tinha lá uma lojinha que vendia. E eu fui lá, comprei elas sem fazer nenhum tipo de tratamento na madeira e comecei a tratar a madeira. Então, cada uma delas foi tratada por mim, lixada, coloquei a parte da proteção de cada uma delas, deixei do jeitinho que eu gostaria e, obviamente, meu grande apoiador, meu marido, foi e fixou na parede, fez assim as fixações pra mim na parede, tá? E por que eu tô falando isso tudo? Porque pra mim, no ateliê, eu sempre quis que tivesse um fácil acesso aos materiais de arte. Então, não só para o meu próprio uso, né? Porque é um ateliê e uma escola de artes aqui, não é só o ateliê para o meu fazer arte, também é uma escola, eu boto entre aspas, né? Mas recebe outras pessoas aqui para fazer arte junto comigo. Então, eu queria que todo mundo se sentisse tão confortável quanto eu de acessar e pegar os materiais. Para mim era fundamental que os materiais de arte ficassem expostos, acessíveis, não tivesse muito trabalho, porque se eu tivesse colocado tudo dentro do armário, e aí eu tinha que abrir o armário, ver o que era. Então não, eu quero chegar e olhar, ai, me deu vontade de usar essa tinta, pego ela e uso rapidamente. Então a praticidade foi algo que aqui no ateliê é uma palavra muito forte, né? Ser simples, prático e, acima de tudo, trazer aqui esse gostosinho de acolhimento experimental. Então, a arte como uma experiência, como uma experimentação. Aqui no ateliê, lindas essas caixas, né, Sandra? Eu também gosto muito. Eu esqueci o nome das caixas, eu tô esquecida. Mas elas têm um nomezinho, né? Esse design aqui tem um nomezinho. Caixote, tem um nome específico. Então, pra mim era importantíssimo. Além das plantas, né, que eu amo plantas, e elas estão sempre se renovando aqui. Na pandemia eu tive que renovar, porque na pandemia, gente, eu não podia ficar aqui direto. Por mais que aqui fosse um espaço perto da minha casa e também, né, eu estaria usando unicamente, né, para fazer tanto a gravação das aulas quanto para ter o meu momento também artístico de criação, eu precisava estar em casa, né, para cuidar não só da casa, mas também dos meus filhos. Então, na pandemia, não foi possível estar aqui direto. Eu arranjava alguns momentos em 2020, 2021, 2022 começou a engrenar mais para estar aqui no ateliê, tá? Então, aqui eu comecei né? Porque para mim aqui é um mundo. E aqui eu comecei a aquecer muito de 2022 para cá, presencialmente, ativar de novo essa energia da presença aqui no ateliê. Sempre nos anos anteriores com a pandemia, dando aquelas escapadinhas, vindo pra cá, fazendo a faxina, que eu sou a pessoa da faxina, dos incensos ali, ó, vou virar pra lá, ó, lá no Budinha já tá meu incenso lá tocando. Então eu sou assim. Então, vamos voltar pra cá, né, esse papo todo
Então, eu queria que as caixas, elas colocassem à disposição os materiais de arte, com fácil acesso. Então, aqui em cima, eu primeiro comprei essas caixas, porque essa cor cinza, né, com amarelinho, é a cor que aqui no ateliê predomina. E aí eu quis ficar combinando. Essas aqui de coraçãozinho eu já tinha em casa. Nessa minha estante amarela, ela ficava na minha casa no início. E era a partir dela que eu fazia tudo. Então eu peguei e coloquei aqui. E caixotes assim maiores, por exemplo, como esse, que abriga os giz de cera, que eu quis organizar cores quentes e cores frias, porque eu gosto. Simplesmente porque eu gosto. E uma caixinha aqui, ó, de preto e branco. E depois o giz de cera coraçãozinho. Quem já teve aula comigo sobre giz de cera já viu esses meus giz de cera coraçõezinhos. Acabou de cair um aqui, que eu mesma fiz. Então, como eu organizei, tá? Aqui em cima eu organizo os materiais que eu chamo de alternativos, que não são os materiais clássicos nossos. Então, por exemplo, aqui tem argila e a argila com umas pedrinhas de argila que eu criei para contar histórias. Depois, se vocês quiserem mais pra frente, eu conto em outro momento isso. Os meus... Argila eu não guardo aqui só ali não, tá? Argila é um material que até nos cursos de oficina eu falo que a gente não pode estocar argila. A gente tem que ir tendo a argila conforme a gente usa. Então ele é um material que... Essa aqui é uma argila de cera... Não é bem argila não, tá? É uma massa cerâmica que eu tenho aqui. Mas as argilas eu hidrato e uso. Ficam lá naquele armário cinza que eu mostrei aqui no início. E aqui é um material alternativo show, que é os corantes em pó que eu coloco aqui nesses saleiros pra... Ai, caiu um aí. Pra ser fácil a colocação no papel e dar aquele efeito uau quando a gente usa eles na pintura, né? Modificando o pigmento que a gente usou. Aqui são uns materiais alternativos diversos, gente, diversos. Tem pintura antiga, clipe, carvão. Carvão é estoque de carvão que eu tenho aqui, que eu já tinha muito. Um pouquinho de durex. Eu adoro trabalhar com material alternativo reciclável. Então, por exemplo, esses pincéis eu não joguei fora. Eu guardo pra pintar com aquarela, pra passar a pintura mesmo, né? Aquelas pinturinhas de criança. Isso aqui é ótimo pra gente fazer experiências artísticas. E vidrinhos pra mexer com nanquim e álcool, que são ótimos pra fazer isso. Então, aqui nessa nossa linda caixinha, eu sei que são materiais que eu não uso muito, que eu uso assim de vez em quando. Obrigada, Sandriane! Vem me visitar, só mandar mensagem. Vem me visitar. E aí, aqui em cima eu deixei de forma proposital materiais que eu não vou mexer muito. E eu sei que não trazem tanta assim curiosidade. Quando eu quero, eu ofereço, coloco no mesão, coloco no chão para as participantes que estiverem aqui comigo fazer. Ou quando eu vou fazer a gravação de alguma aula ou ao vivo do grupo, né, de sextas-feiras, por exemplo, que a gente tá muito legal, gente. Esse grupo ao vivo de sextas, pra mim, tá sendo uma revitalização. Então, aí eu pego, demonstro pras meninas, é mais fácil, mas eu sei já direitinho onde tá. Nessas caixinhas aqui, vocês vão ver o meu estoque de cola. Eu tenho colas,
Óleo Johnson para misturar com pastel oleoso, giz de cera. Ainda tenho um pouquinho desse óleo aqui para fazer o Power Painting. Diluentes e um pouquinho de cola colorida, tá? E fita crepe. Então aqui é meio que assim, colas, materiais que eu posso usar para diluir ou misturado com outros materiais. E aqui é aquela grande caixa, tudo junto misturado, que é conta-gotas. Gente, tem muito conta-gota, porque eu uso muito nas aulas, nas vivências de pintura fluida. Eu adoro fazer pintura fluida. Canivete, barbante, mais esponja, muitos algodõezinhos e esses copinhos aqui que eu também não descarto. Eu uso muito material reciclável para fazer o Power Painting, tá? Para fazer o derramamento de tinta na tela. Quando são telas pequenas, esse tamanho de copinho é o ideal. Então, essa é a parte de cima que eu não uso muito. Ela até tem um pouquinho de problema na hora da gente colocar, mas assim, tá tranquilo. Aí a gente vem para essa parte aqui. E essa parte eu amo, a que eu uso bastante. Que tem os meus pincéis, esses pincéis aqui. Agora tá um pouquinho misturado. Mas eu separo que são de uso próprio, meu. E os pincéis aqui embaixo, que eu sempre ofereço nas oficinas. E também pego mais pincéis que tem ali no armário. Acrílicas diversas. Então aqui é muito fácil, por exemplo, quando eu quero pintar, eu pego essa maletita aqui e coloco ela em cima da mesa ou em cima de uma cadeira, aqui como vocês estão vendo, ó. Coloco ela aqui, tá vendo? Coloco o potinho de água que eu já peguei aqui, que fica na mesma prateleira, o paninho, potinho de água, paninho, e tranquilamente já começa a pintar. Não tem muito trabalho, não preciso ficar aqui, onde está isso, onde está aquilo, onde tá... Então já é só pegar essa minha gradezinha que estão com todas as tintas aqui e eu uso rapidamente. Também ofereço para quem tá aqui. Então essa parte aqui de cima, essa primeira parte aqui, ela fica bem organizada para pintura. O meu shanty fica ali. Ó, meu paninho. E esse pote velho de guerra que eu amo para botar as minhas águas. Então, de misturar as minhas tintas. Então, ela fica aqui, então, super tranquilo. Nessa parte aqui, eu tenho, além do godê de aquarela, eu tenho aquarela escolar, mais tinta acrílica, tubinhos de aquarela que eu ganhei recentemente, meus potinhos de aquarela que eu guardo aqui com tampinhas de garrafa, já com as cores misturadas do jeito que eu gosto, canetas hidrocor, pastel a óleo e o pastel seco. E esse aqui é de meu uso. O que eu uso nas oficinas não tá aqui, tá ali naquele armário. Pastel seco também. Então, esses materiais, eles são usados por todos, tá? Algumas exceções que são mais de meu uso próprio, mas assim, todos esses materiais são compartilhados. Vou voltar aqui pra não ficar zona, aí vocês veem que eu organizo, né? Eu vou botando do maior pro menor. Sou dessas, gosto de botar as coisas organizadas, assim, nesse sentido.
Só que, gente, não se enganem, tá? O ateliê, quando eu tô criando, ou quando eu tô com outras pessoas aqui criando, ele vira aquela bagunça boa, né? Ateliê com movimento é ateliê bagunçado. Ateliê organizadinho aqui, assim, sempre é sinal de que não tem vida. Então, aqui eu fiz essa organização para vocês entenderem, né, como é que cada coisa está em algum lugar, como é que eu faço, tudo mais. Mas no movimento, agora daqui a pouco mesmo eu vou organizar aqui para o encontro ao vivo de amanhã, já vai estar todo alterado. Então o ateliê com movimento é ateliê bagunçado, é aquela bagunça que é a ordenação da vida, né? Aí a gente passa para essa parte de baixo. Aqui eu nomeei essa áreazinha assim como se fosse meu laboratório de pintura fluida. Então ele tá bem zoneadinho. Então tem vários, assim, nanquim, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tem nanquim, tem vários conta-gotas aqui, assim, com tinta misturada. Tem anilina em pó comestível, que eu comprei várias. Sal grosso. Liquid paper, né, pra gente poder fazer um branquinho aqui, Baratex. Várias anilinas comestíveis, eu uso muito na pintura fluida. Eu gosto muito da pintura fluida, na pintura aguada. Nossa, um perdidinho ali dos meus pozinhos mágicos de tinta. O que mais que eu tenho aqui? Vários conta-gotas. Tem um CD antigo, era da Paradiso FM. Ele me serve às vezes para fazer, né, a voltinha da mandala, o círculo da mandala. Então, quando eu pego isso aqui, coloco no chão, normalmente eu faço no chão. Encontro ao vivo, que horas de manhã? Meus encontros ao vivo de arte criativa são todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã. A gente faz de 8h30 às 10h30, tá? E sujei minha mão aqui, óbvio, que tinha um negocinho. Deixa eu pegar aqui um paninho. Ah, tem pano aqui. Esqueci que tem um pano aqui. São os encontros ao vivo, acontecem 8h30 às 10h30. Essa caixona, eu tenho até que ver. Ó, aqui é de tudo um pouco. Para pintura também e etc. Tem as minhas ferramentas de argila, aqui. Tem a pistola de cola. Tem também várias esponjas, carimbos, canudo, gente. Esse aqui eu não comprei, né? Assim, eu não sou usuária de canudo, mas me deram, eu uso aqui para pintar. Não descartar, né? Cotonetes também antigos. Várias escovinhas de dente para utilizar na pintura e algumas ferramentas de argila também, tá? Então nessa caixinha aqui, complementos de pintura junto com argila que eu guardo aqui. Tenho também uma espuma de barba para fazer pintura com espuma de barba e anilina, é muito legal. E um verniz, caso alguém queira passar nas suas experiências com pastel seco, tá? Eu não sou adepta do verniz em spray, mas eu tenho ele aqui para passar no pastel seco ou no carvão. Aqui já é a parte gouache do ateliê. Eu sempre reponho o gouache nesses potes, gosto de comprar grande e repor aqui. Eu acho eles práticos, mas atenção, tá? Você tem que limpar, que senão a tinta vai endurecer e aí vai ficar ruim na hora de você usar. Então tem os grandões, tem menorzinhos e aqui eu guardo algumas bolinhas de sabão para fazer com detergente, ou algumas já estão em uso ainda, porque eu tenho aí uma atividade de pintura com bolha de sabão
e eu gosto de oferecer também quando eu vejo que o grupo tá bem travado, que a gente precisa dar uma brincada, que a gente precisa dar uma descontraída. Então, eu uso também. Agora vamos pra cá, pra essa prateleirona. Essa prateleira, ela tem meus copinhos. Copinhos em que eu coloco lápis de cor. Esse aqui, ele é um material parecido com pastel oleoso, que é Gelatos da Faber-Castell. Tem uma textura de batom. Beijo, Sandriane! E tem uma textura de batom. Nos vemos amanhã. E ele é muito legal, tá? Quem quiser tiver a oportunidade de experimentar, ele não é um material barato, mas eu gosto de ter aqui, eu ganhei, eu tenho aqui pra quem quiser experimentar. Canetas hidrográficas, mais lápis de cor e também, né, gente, algumas artices minhas, né? Isso aqui foi de uma oficina com papel de alumínio que eu fiz aqui. Mais pincéis. Aqui atrás desse quadrinho tenho a famosa caneta, né? O famoso copinho de canetas. E mais esculturas, estojo não, tesouras, borrachas, canudos para soprar tinta, enfim. Essa parte aqui, ela fica como uma grande prateleirona, também para trazer uma organização, como uma decoração com os materiais de arte. Eu adoro fazer isso, decoração e materiais de arte. Aqui embaixo, acho que vocês estão vendo, aqui ficam as minhas caixinhas de cristais para fazer minhas mandalas. E aqui a parte dos giz de cera. Nessa parte aqui de baixo, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Nessa parte aqui de baixo, além de ter, né, o meu suporte de constelação, aqui nessa parte aqui de baixo, nessa grande caixa, eu guardo os papéis. Papel é o que traz de mais desafio para a gente armazenar. Tanto que, por exemplo, quando eu tenho papéis muito grandes, eu costumo guardar, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles aqui. Mas eu não armazeno papel. Armazenar, assim, em uma quantidade grandiosa, os papéis. Eu não costumo fazer isso, porque a papel acaba traindo muita traça, gente, aqui onde eu moro tem muita traça, então eu não gosto de trazer muito armazenamento de papel. Obviamente, papel tamanho A4, canson e A3, eu vou remanejando conforme o uso, né? Eu não vou comprar pouquinho, não vale a pena financeiramente. Mas cartolina, papel craft, eu compro conforme a demanda. Vou comprando conforme a demanda. Se a gente não tiver alguns cuidados com os materiais de arte, eles acabam perecendo, né? E você fica, poxa, você acaba tendo um guache que endurece, pelo uso não estar sendo constante. Muitas vezes o papel amassa, amarela, e aí na hora que você for utilizar, ou então em relação às traças, né? Como tem muito aqui, traz bichinhos. Então, o melhor é que você possa observar como é o seu uso dos materiais para você trazer essa constante mudança e a constante compra desses materiais sem que você tenha que ter grandes lugares de estoque. Vocês puderam ver aqui no ateliê, ó, fazer um looping. Olha lá, vocês puderam ver aqui, ó, no ateliê, que eu não preciso de grande estocagem, né? Que a minha estante é o que abriga todos os materiais, a maior parte, quando eu preciso, ou eu ganho, às vezes eu ganho, e às vezes eu compro mesmo, se tá num preço mais acessível, eu compro, eu guardo no armário. Mas sempre me controlando um pouquinho para que
eu não fique aí com um excesso de materiais sem uso. Essa é a grande mágica da vivência. É só a gente vivenciando e experimentando que a gente vai poder trazer aí cada um, né? Qual será essa rotina com esse estoque dos materiais? Qual a melhor forma de você fazer, de você planejar também o seu ateliê? Bem minimalista, sim. Por quê? Porque a gente às vezes, gente, compra mais do que precisa, né? Às vezes eu acho não, acho que sempre, né? A gente tá numa cultura muito assim, né? Muito de comprar. E a gente pouco usa. Então, a gente tem que inverter. Ah, Sandra, eu não sou assim, infelizmente. Eu me vigio, Sandra. Eu me vigio, tá? Me vigio. Por quê? Porque como eu tenho material aqui no ateliê, que é a grande parte, mas também tenho em casa, às vezes eu tenho que ficar... eu tenho que me policiar antes de eu comprar qualquer material, porque tô em casa. A pandemia aconteceu muito isso, né? Eu tava em casa, então eu vim aqui, peguei muito material, levei pra lá. Aí às vezes não sabia se eu tinha aqui ou se não tinha, esquecia, quando eu via, tinha aqui, né? Essa aquarela foi uma, mas eu ganhei a aquarela da Faber-Castell. Só que foi bom, por quê? Porque algumas cores que eu uso muito, elas já estavam finalizando na minha aquarela antiga. Então já dá pra misturar. E a gente vai ver que os materiais, por exemplo, recicláveis ou naturais, se você utiliza, como eu gosto de utilizar muito, nas oficinas ou até no meu próprio fazer arte, a gente vai ter que ter muito mais controle nesse armazenamento do que nos demais, porque eles são maiores, né? Às vezes exigem da gente um espaço maior e às vezes a gente não tem. Então a gente vai ter que ir dançando naquele ditadão popular conforme a música realmente. Não dá para estocar tudo. Então quando eu tenho, né? Vou começar aqui agora com as oficinas presenciais. Quando eu tenho uma rotina de uso grande, eu vou guardando, até lá em casa eu guardo. Peço também para quem puder trazer, vou usando e vou guardando. Mas sem necessidade de ficar com tanto estoque. Aqui no meu armário cinza, como eu mostrei para vocês, ó, vou virar ele lá. Nesse armáriozinho aqui, ele tá ali, ele existe com o propósito disso, com o propósito de trazer o que de material reciclável ou de papel eu não puder guardar aqui, eu guardar lá. Também a parte de eletrônicos, né, que em todo espaço é necessário, como eu trabalho aqui com filmagem e também com a partezinha aqui do computador, às vezes eu preciso guardar um fio ou outro, eu guardo lá, para não ficar aparente, tá? Os copos, suportes, por exemplo, para água, o plástico também da mesa. Então eu tiro, coloco lá, arrumo a mesa de novo. É um trabalho, né? E aí vem um grande pró do ateliê, que eu me felicito sempre que eu penso nele, eu tô aqui. O ateliê, pelo menos para mim, é uma forma muito visceral de estar cuidando dessa parte prática e material. E isso, para nossa rotina, para o nosso envolvimento artístico e criativo, é muito importante. A gente está habituado hoje em dia a consumir informação de uma forma muito instantânea, né? A gente pouco está se aprofundando nos conteúdos,
nas vivências, poucos querem vivenciar, querem saber, né? Querem ter a informação. Só que ter a informação não é ter conhecimento. É através da vivência que a gente ganha esse conhecimento, que a gente consegue unir o que a gente recebeu de informação. Então, é somente vivenciando. Então, para mim, o ateliê, ele é um grande professor. Peraí, que começou aqui um negócio no meu celular. Ele é um grande professor de conhecimento, né? É como se quem gosta aí da astrologia, como se ele fosse o Sagitário, né? Aquele que aprofunda. Por quê? Porque com ele eu tenho que aterrar também, eu tenho que olhar para o espaço. Então, se queima uma lâmpada, eu tenho que trocar, eu tenho que arrumar a mesa, desarrumar a mesa, verificar quais são os materiais que estão faltando e quais não estão, saber se o material precisa de um cuidado especial ou não. Então, é uma visão, estar no ateliê, vivenciar o ateliê, é expandir a experiência da arte. Expandir ela, né? Nessa forma de vida, né? De vivenciar a vida, né? Não vamos reduzir só a experiência da arte nesse micro processo em que a gente está com os materiais. Ela é muito mais ampla, né? A partir do momento que eu cuido do lugar em que ele é o espaço que abriga as minhas criações, eu tô sim vivenciando essa experiência que a arte pode me dar. A partir do momento em que eu tô cuidando dos materiais de arte, né, e até tendo outra postura em relação aos materiais de arte, como eu quero implementar aqui no ateliê, pouco a pouco, a prática dos materiais de arte naturais, então eu já vou ter uma outra relação com o espaço, uma outra relação com a forma de armazenamento, vou ter uma outra relação com a forma de vivenciar tudo isso, de vivenciar essa arte, essa expressão. Então, é isso, né, gente? Eu espero aí que vocês tenham gostado desse tour do ateliê. Como eu falei no início, aqui presencial, eu tô abrindo as oficinas a partir do dia 22 de março, mas quem quiser já pode mandar mensagem. Tem possibilidade de fazer encontros presenciais e experimentais aqui nesse grande espaço. E as experiências online, elas continuam. Sextas-feiras de manhã, de 8h30 às 10h30 é ao vivo, os encontros ao vivo que eu faço. E tem aí novidades para quem não tem o tempo de estar comigo ao vivo e ter experiências gravadas, fresquinhas toda semana, participando aí de grupos comigo, mas gravado, tá? É online. Temos aqui no ateliê, temos duas formas de fazer arte. A online e a presencial. Então, a presencial, a partir do dia 22 de março, a gente já está aberto todas as quartas e quintas-feiras de tarde para receber participantes e se inscrever-se nessas duas turmas. Quartas de tarde, quintas à tarde. Aqui, Rio de Janeiro. Online, eu tenho tanto aulas gravadas, para você fazer em qualquer momento, quanto um grupo online e ao vivo, toda sexta-feira de manhã, 8h30 às 10h30, para a gente fazer arte. Nesse mês de março, a gente está fazendo experiências com aquarela, mas assim, não tem um conteúdo
aí planejado. Não, a gente vai eu vou fechando as experiências a cada encontro. E nesse mês de março a gente resolveu mergulhar na aquarela, a gente mergulhou no pastel oleoso também. Então vou mudando. Então quem quiser pode entrar em qualquer momento, tá bom? Só mandar mensagem pro ateliê, só mandar mensagem aqui pra mim. A qualquer momento pode entrar no online também. Beijo e até um próximo encontro aí. Quem quiser também pode seguir lá o podcast, que eu publico mais ou menos de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, episódios novos sobre cura, arte, criatividade, falando desse mundo aqui de criação. Beijo!